There's another universe. Please make some noise. Give me Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo maravilhoso, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês a produção dos tapetes da Arla, tá? Que no vídeo anterior eu mostrei para vocês as bases, né? Tinham 6 bases. E então vim trazer os tapetes prontos para vocês com as combinações que eu fiz. Tá, pessoal? Então, começando, este foi o primeiro que eu fiz, tá? Deixa eu ver se tá pegando bem o tapete. Deixa eu subir um pouquinho mais o tripé, vai balançar um pouquinho vocês aí. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Aqui. Que ele ficou bem grande, tá? Vou confessar pra vocês assim, ó. O modelo perfeito, maravilhoso. Eu gostei muito de fazer esse modelo. Foi a primeira vez que eu fiz ele, né? Então eu fiz em grande produção. Mas eu gostei muito, ele é muito rápido de fazer. Tá? Então eu consegui fazer. Claro que eu fiz aquela quantidade das bases, né? As 6. Porém, eu tava com as bases prontas, né, gente? Então, durante um dia eu fiz as bases e no outro eu vim com a carreira fechada, né? Até o bico. O que aconteceu? Então, mas se eu for pegar do zero, eu consigo fazer sim um jogo de banheiro, um jogo de passadeira no dia. Essa base aqui, ela é muito rápida, muito rápida mesmo, assim, ó. Essa aqui foi a primeira que eu fiz, tá? Eu comecei pela ordem da... eu não sei se pela ordem, eu não me recordo se eu fiz pela ordem que eu fiz as bases, mas eu sei que essa foi a primeira base que eu fiz. E eu comecei por esse tapete, mas os tapetes eu vou mostrar na ordem que eu fiz, tá? Esse aqui eu fiz totalmente pela videoaula. Fiz a base toda pela videoaula, depois eu fiz todo ele pela videoaula. Então, eu demorei um pouquinho mais para fazer, né? Porque tinha que parar para assistir a videoaula. E como ele é um modelo muito rápido, eu peguei muito fácil aonde que tinha aumento, onde é que diminuía, aonde que aumentava, né? Fazia todo direitinho, tá, pessoal? Então, como eu tô de frente pra janela, tem uma janela aqui, ó, né? E eu tô gravando de dia, então esse vídeo vai ficar praticamente mostrando as cores exatas, tá? Sem filtro, sem nada. Então, vamos lá. A base é no Alecrim, da Euroroma, tá? Daí a carreira fechada eu fiz no CAC, da Euroroma. Esse mescladinho aqui, todos foram o mesmo mescladinho, tá? Eu tinha ele aberto, então eu usei ele para fazer aberto. Eu usei ele para fazer em todos os tapetes, tá? Só foi mudando aqui o multicolor, tá? Esse aqui é da Milano, é o verde limão, se eu não me engano. E esse aqui, ele é um tom de vinho, ó, com melancia, que eu achei que deu um destaque super bonito. Eu pensei em colocar rosa, né? Mas como eu só tava com um único rosa ali, que eu ainda tenho que comprar mais mescladinho, né? Que eu tô sem nada, assim, as cores já estão repetidas. E estão terminando, então eu tô com pouca opção de cor. Esse aqui é um do Joca, dos barbantes Joca, tá? Esse mescladinho aqui. Faz um tempinho que eu tenho ele ali. E aí eu achei que deu um destaque para essa peça aqui, ó. Foi uma das minhas peças preferidas. Eu gostei bastante dessa combinação. E aí fiz, ó, o bico, ó, a carreira fechada e o bico no caque também, tá, pessoal? Eles ficaram medindo, em média, 75 por 50. Tem uns que estão um pouquinho menor, que talvez estão 73, 74 por 49, por aí, tá? Mas aí foi por causa da base. Que a base... O da base ficou menor, entende? E aí ele deu uma diminuidinha, mas em torno de entre 75 e 74, 73 centímetros de comprimento e 50, 49 de largura. Então ele ficou um tamanho muito bom para tapete de porta. Esse tapete aqui fica lindíssimo, além de ser um tapete bonito, né? Porque tem esse desenho e tudo mais aqui. Ele é um tapete muito econômico, eu achei. Tá? Eu vou passar para vocês que esse aqui, como eu fiz pela videoaula, então eu sabia que ia demorar, eu lembrei de ir pesando parte por parte. Então, eu usei 115 gramas nessa base, eu usei 41 gramas na carreira fechada, eu usei 19 gramas do ponto V, nas tulipas eu utilizei 30 gramas, e no bico, a carreira fechada e o bico eu usei 141 gramas, tá? Então,
Ele ficou pesando o total de 346 gramas, tá? Mas isso vai variar, né, o peso de acordo com o tamanho e a, a espessura do fio, tá? Esse aqui, ó, tá bem fino, não muito fino, mas ele tá levinho. Ele até não tá fino no sentido da espessura, mas ele tá leve, então ele não tá pesando tanto, tá? Então, eu vou tentar lembrar de trazer em todos os vídeos para vocês o valor de venda e quanto me custou para fazer, tá? Eu pago. Aqui é difícil a gente encontrar barbante de quilo, tá? Normalmente aqui é os cones de 600 gramas ou o cone, aqueles big cones, que são 1,8 kg, tá? Mas eu raramente, aqui nessas produções aqui, eu não usei nenhum cone daqueles, então eu não coloquei o preço deles, tá? Coloquei os R$ 22, que é o preço mais caro que eu pago aqui no cone de 200 gramas, tá? Porque para mim não compensa comprar de quilo de fora, por causa do frete, fica muito alto. Então, não compensa para mim, eu não vejo diferença nenhuma, né? Então, eu prefiro comprar aqui. E, por enquanto, ainda tá compensando eu comprar aqui na minha cidade, tá? Então, eu pago R$ 22 nas 600 gramas, né? Então, dá 0,036, se eu não me engano, por grama, tá? Então, de custo, eu gastei R$ 12,45 para fazer esse tapete aqui, que eu vou vender ele a 35, eu acho, se eu não me engano, ou 40, por aí. Então, eu fazendo as contas mesmo assim, ainda vou ter um lucro, né? Porque tem 6 unidades. Eu vou ter um lucro de 22,50 ainda, né? 22,55 em cada tapete. Então, para mim é um lucro muito bom. Porque juntando, né? Eu vou ter um montante, vamos ver quanto é que eu vou lucrar. Eu vou tirar R$ 135 de lucro nos 6 tapetes, tá? Para mim é ótimo, porque vai ser tapetes que eu vou conseguir vender rápido, né? Pelo tamanho e pelo valor. E aqui o meu público, normalmente eu vendo para minha cidade, o meu público aqui é renda, salário, né? Um salário mínimo. Então convém para mim, eu prefiro fazer peças mais econômicas e peças acessíveis que eu consigo vender do que ficar com peças mais caras, né, de 200 e poucos reais, e ficar com elas aqui empacada, né, sem vender. Então, eu prefiro assim, tá? Então, esse aqui foi o primeiro tapete, tá? Ele ficou com um assentamento super direitinho. Todos foi fio 6, com a agulha 3,5 mm. Agora eu vou mostrar pra vocês o próximo. Esse aqui foi o segundo que eu fiz, tá? Ele tá marcado por causa do... que ele tava dobrado. Ó, então, esse aqui, confesso que eu gostei muito dele. Voltando, como estava falando, que eu tive que pausar por causa do barulho, cruzou um caminhão bem na hora. Esse aqui eu gostei muito dessa combinação aqui. Não é uma combinação diferentona, mas eu gostei. Eu achei que ficou bem bonito. Tá? Então, a base é no azul celeste da Euroroma. A carreira fechada no cru. O verde limão mescladinho. Esse mescladinho de azul aqui, que ele é branco com azul bebê. E um pouquinho, quanto um azul celeste. E a carreira fechada e o bico no cru, tá? Todos aqui foram da Euroroma. Tirando o verdinho e o mescladinho. O mescladinho é da B&B, se eu não me engano. E o verde limão é da Milano, tá, pessoal? Então, assim, ó, não é uma combinação muito elaborada, mas eu gostei, eu achei bem bonita. Eu achei que ficou bem bonito, ficou bem clean, né? Eu gosto bastante do azul celeste com o cru, né? Fica bem bonito, dá um destaque bem bonito. Eu tinha duas opções aqui em colocar ou esse azul, ou aquele azul com rosa, tá? Da Milano também. E aí eu optei por colocar o azul, que é aquele eu coloquei no outro tapete, tá, pessoal? Esse aqui ficou um pouquinho menor do que o verde, mas não foi muita diferença, tá? Mas todos vão ser no mesmo preço e tudo mais, tá? Eles já estão arrematados e etiquetados, ó. Eu coloquei, a outra nem mostrei pra vocês. Eu coloquei essa etiquetinha aqui,
tá? Que ela é o Camurso, acho que é, se eu não me engano. Lá da JA Etiquetas. Vou pegar o outro aqui que eu esqueci de mostrar. Nesse aqui eu coloquei a etiqueta prata, tá? Por causa que como era com caque, eu achei que ficou bonito, né? Então esse aqui foi a minha segunda produção do dia, né? Nessa combinação. A minha terceira foi esta aqui, né? Olha só. Esse aqui também já ficou bem maior, tudo mais. Então, vai variando da base, vai variando o tamanho que eles ficaram, tá? A base, então, é Nutella. Esse aqui é o bege da Euroroma. Base Nutella da Euroroma, bege na Euroroma. O verde limão da Milano. E esse aqui é o abacaxi da Barroco. E finalizei com o bege. Pessoal, eu gostei bastante de pôr o amarelo, porque também ele chamou mais atenção também esse mesclado, né? Porque eu tinha pensado em colocar um mescladinho de marrom, que eu tenho ali, que é marrom com branco, acho marrom, bege branco. Só que ia ficar muito, muito fechado, muito tom sobre tom, né? Então, eu preferi colocar o abacaxi aqui para dar um destaque, que nem eu pus aquele vermelho lá no tapete verde, para dar um destaque, diferenciar, chamar mais atenção, né? Mas aqui poderia ir qualquer cor, poderia ir marrom, poderia ir um vermelho e um tom de telha. Aí esses novos da Barroco que tem um tom de telha, lindíssimo, poderia aqui. Então, esse tapete aqui é só saber combinar, que dá para fazer várias combinações, fica bem bonito, tá? Eles ficaram naquelas medidas, né? Esse aqui ficou comprido ficou maior igual o verde, tá? Eu fiz algumas adaptações, não na receita, tá? Eu fiz igual a videoaula, onde tinha aumento, onde tinha coisa. Porém, eu acho que é no outro ali que eu vou mostrar pra vocês. Ele ficou, como é que eu vou explicar pra vocês? Eu coloco ele na mesa e ele fica assim, ó, parece que ele tá emborcado, entendeu? Ele não fica extremamente assentadinho de soltar ele, ó, e ele fica assim, ó, tá? Esse aqui é só ajustar com a mão, ele fica direitinho. O que eu percebi? A base e aqui todos os mesmos contagem de ponto, tudo igual. O ponto V, se eu não me engano, na parte reta, a Lauren pula 5 pontos, 4 pontos e faz no quinto, e eu pulei 3 e fiz todos no quarto, tá? Inclusive aqui na parte oval. E as tulipas, na parte reta, eu fiz. São 4 pontos altos, né? Fechados juntos e 3 correntinhas. E na parte oval, eu fiz 4 pontos altos com 4 correntinhas, tá? Eu dei um espacinho, uma correntinha a mais para ele ficar mais soltinho. Porque eu tô trabalhando, faz um ano já, que eu trabalho com essa agulha aqui, ó. Tá, deixa eu ver se vai focar. Ó, a Tulip Red 13,5. E eu uso a Clover também, tá? Só que a Clover eu uso quando eu vou fazer trabalhos mais fechadinhos, que eu preciso que o trabalho fique com ponto menor. Por exemplo, americanos, alguma coisa do tipo assim. Aí eu uso a Clover. Normalmente eu uso a Tulip porque a Tulip deixa o meu ponto um pouco maior, tá? Meu ponto não é extremamente grande, mas perto do que ele começou, ele tá bem melhor, né? Ele já tô conseguindo soltar. E como essa aqui é mais leve, eu consigo soltar mais o ponto. Tá, pessoal? Então, porque eu não consigo trabalhar com a agulha 3,75 nem com a agulha 4. Eu acho muito difícil, fica escapando a linha, eu não consigo trabalhar com a agulha nem 3,75 nem a 4. Então, eu trabalho com a Tulip, né, que deixa o meu ponto um pouquinho mais solto, e eu tento fazer o ponto um pouco mais solto, não colocar tanta força para ele não ficar pequeno, tá, pessoal? Na minha tensão de pontos, tá? Mas isso aí vai variar de tensão de ponto para tensão de ponto, da espessura do fio, de tudo, né? Então, você tem que saber qual é a melhor forma que tu te adapta, né? Com que agulha, com que maneira, porque eu trabalhei muitos anos com aquela de cabo de bambu, dava super certo. Aí, quando eu consegui comprar a Tulip e a Clover, assim, ó, melhorou muito, até as minhas dores no pulso melhoraram bastante, tá, pessoal? Então, essa aqui foi a terceira combinação. A quarta combinação foi essa aqui. Ó, é isso aqui que eu digo pra vocês, ó, que ele não cai direitinho, tem que passar a mão pra ajustar,
tá? Então, olha só, viu? Tem que ajustar a mão, tem que arrumar a mão para ajustar, na verdade. Passar a mão para ajustar. Essa combinação aqui foi o rosa da Euroroma, o bege da Euroroma, o verde-limão da Milano, o mescladinho que eu falei que eu pensei em colocar naquele azul, mas eu achei que ficou mais bonito, combinou mais com esse aqui. E finalizei com o bege, tá? Esse aqui ficou do tamanho do azul. Coloquei a etiquetinha dourada, né? Pra combinar com o marrom. Ó, então, é esse pequeno detalhe, que esse aqui eu não fiz o aumento na correntinha das tulipas. Então, parece que ele ficou emborcando, né? Mas aí é só passar a mão que ele fica direitinho. Tá, pessoal? Então, eu já anotei esse modelo. Eu vou ter que fazer algumas adaptações ou tentar soltar mais o meu ponto. Não sei. Eu vou ver da melhor forma que eu consiga trabalhar trabalhar assim com eles, né? Então, vamos ver como é que eu vou conseguir trabalhar da melhor forma para que ele não fique assim. E essa base rosa também, ela ficou... É um fio mais... Como é que eu vou dizer? Parece que ele tá mais duro, sabe? Então, pode ser que tenha sido isso, porque o bege, ó, ele tá bem molinho. Então, pode ser que tenha meio que já repuxado na carreira fechada aqui por conta do rosa ser mais firme, mais durinho, né? Mas é só passar a mão que ele ficou direitinho. Ficou bem bonitinho. Gostei dessa combinação também. Deu um destaquezinho, o azul, né? No rosa, deu uma quebrada no rosa. E aí eu optei por colocar o bege também, que rosa com bege fica super bonito. Então eu fiz 2 cores de cada. 2 no caque, 2 no cru e 2 no bege, né? Então foi as 3 cores que eu coloquei o bico. Poderia ter colocado todos no caque ou todos no bege, todos no cru, mas eu fui intercalando. Como eram 6, então a cor que a flor ia destacar mais com o bege eu coloquei e assim por diante, tá? Então eu meio que faço essas combinações assim. Quando eu vou fazer, quando é nesses casos aqui com a tulipa, eu tento ou fazer tipo degradê ou fazer com as cores mais próximas, assim, que ficar melhor, assim, combinar mais, destacar mais, né? A próxima combinação foi essa aqui. Eu gostei bastante, olha só. Ficou muito tons de verde, né? Que esse aqui é o verde jade da Cadore. Cru da Euroroma, verde limão da Milano. Esse aqui é o quartzo verde, eu não sei se ainda tem dele. Esse aqui faz muito, muito, muito tempo que tá aqui comigo. Por ele ser verde, assim, então eu tenho um pouco mais de dificuldade de usar ele, né? Então, dessa vez eu usei ele aqui, né? Já era verde, então combinei aqui e finalizei no cru para dar um destaque na base, um destaque nas flores, né? Porque já eram bem verdes. Coloquei uma cor mais clara para dar o destaque. Aí eu coloquei também a etiqueta mais escura, né? Porque tava no cru. Esse aqui ficou com assentamento bonitinho já, porque eu já tava dando mais espaço aqui nas tulipas, né? Ou pode ser que eu esteja errando nas tulipas, esteja fazendo elas muito apertadinhas, né? Ou vou ver, mas assim já funcionou melhor para mim, tá? E por último, eu fiz esse aqui na base verde também. Ó, olha só. Quando eu aumentei as aqui na parte oval, as correntinhas, ele ficou o assentamento melhor, tá? Então esse aqui, a base jade, né? Verde jade, caque, e eu coloquei um mescladinho rosa, né? Eu ainda queria aquele mescladinho, o rosa mais escuro, que não tem essa partezinha branca, é um degradê de rosa mesmo, só que eu tava sem. E aí, então, eu utilizei esse aqui, né? Porque rosa com verde fica super bonito. Eu achei que ficou bem bonito, assim, ó. Né? Então, eu gostei bastante dessa combinação também. Então, essas foram as combinações eu consegui fazer todos num dia, porque eu já tinha as bases, tá? E porque eu já tô com uma certa agilidade. Quando eu consigo pegar um modelo, que eu não preciso ficar voltando na videoaula para ver onde é que tá os aumentos, as diminuições, eu consigo trabalhar melhor, o meu trabalho consegue ir mais rápido por conta disso, por conta que eu já sei mais ou menos como é que é, então é mais fácil, eu vou no automático, tá? Então aqui eu vou colocar todos aqui e vocês vão me deixem nos comentários qual foi a combinação que vocês mais gostaram, né?
Eu confesso pra vocês que eu gostei muito desse verde aqui. Eu gosto muito de verde, né? Eu confesso que eu sou a louca dos verdes. Eu gosto muito de verde. Então, eu gostei muito do verde. Eu gostei muito desse azul, apesar de ser uma combinação simples, né? Mas o meu preferido foi esse aqui. Esse aqui, assim, ó, ganhou meu coração. Eu achei ele lindo, 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 lindo. Então, os meus preferidos foram esses dois aqui e esse aqui, né? Mas eu tenho certeza que esse aqui e esse aqui vão ser os primeiros que vão vender. Porque eu vendo muito rosa. Esse aqui também, porque quem gosta de tapete escuro, né? Vai gostar bastante desse aqui, que esse aqui é o mais escuro que tem. Então, assim, ó, me deixem nos comentários qual foi a combinação que vocês mais gostaram. O que vocês mudariam no tapete de combinação, né? Das tulipas, para fazer combinação com as outras cores, qual cor vocês colocariam. Ficaria muito bonito também um cinza aqui, um cinza claro. Então, esse era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar seu comentário, tá? Eu vou tentar trazer todos os dias vídeos para vocês, tá? Com conteúdos, diquinhas, assim, com a minha produção, né? Que agora vem final de ano, então a gente já tem que começar a se adiantar nas produções, né? Não que eu vá ficar com essas produções pro Natal, eu vou colocar para venda, mas eu tô fazendo uma produção de mesa posta, porque aqui para mim, às vezes as pessoas procuram bastante mesa posta no final do ano, né? Porque aí vem visita e aquela coisa toda, o pessoal gosta de mesa posta. Então, fazer alguns modelos, eu tenho alguns modelos ali. Eu vou trazer mais, acho que 2 modelos para vocês, depois eu trago o que eu tenho aqui de pronta entrega, todos os jogos de mesa posta que eu tenho aqui. Tá, são modelos simples, não são modelos muito incrementados, até porque para mim poder vender eles num preço mais acessível, né? Então eu faço modelos mais básicos, assim, nada muito complicado, muito trabalhado, né? Para mim poder vender num valor bom e vender rápido, tá, pessoal? Então aqui tem uma produção de 6 tapetes, né? Que eu vou vender a 35 cada um. Essa produção aqui me rendeu R$210, né? Então, achei que foi uma produção para um dia, R$210. É uma produção muito boa, mas lembrando que as bases estavam prontas, por isso que eu consegui fazer os 6 num dia. Mas, se eu tivesse que fazer do zero, uns 4 talvez, pegando bastante, mas eu fiz pausas, né? Eu parei, eu tive que sair, então não peguei firme, assim, se tivesse pegado firme, até conseguiria fazer talvez 7. Mas isso aí depende da agilidade de cada um, né? Não é para vocês se compararem, é só mostrar a minha realidade, né? Para vocês, não é uma coisa assim que vocês... Ah, mas ela fez 6, eu tenho que fazer mais. Não. Cada um tem o seu jeito, cada um tem... Demora para fazer o seu trabalho, cada um tem a sua agilidade, né? Tem os seus compromissos, né? Eu aqui tenho casa, também tenho filho, tenho tudo, né? Para fazer. Mas eu consigo sim, se eu me dedicar, eu consigo sim produzir bem, trabalhar bem, tá, pessoal? Então, esse era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.